Agora eu quero convidar você para a gente meditar um pouquinho na Palavra de Deus. E hoje a gente vai ler aqui um texto em Marcos capítulo 1. Vai aparecer para você que está sem aplicativo de Bíblia aí, ou sem Bíblia na mão. Marcos capítulo 1, alguns versículos, a partir do verso 40. Diz assim: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Passagem conhecidíssima, no livro de Marcos está bem no comecinho. O livro de Marcos é bem sucinto, né? São 16 capítulos. E é um livro muito direto a respeito do ministério de Jesus, com um enfoque muito mais do povo judeu do que tudo. E principalmente nesse momento, você pega para ver o capítulo 1, já vem falando da tentação de Jesus, da escolha dos discípulos, da cura do endemoniado, da sogra de Pedro, outras curas, até que chega nesse momento. Jesus está vindo de um lugar deserto, e quando ele chega na cidade, o leproso chega para ele de uma maneira muito humilde, dizendo assim: se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. E a Bíblia fala que Jesus olhou para ele de uma maneira de compadecido. Jesus olhou para ele com ternura, como ele olha para mim e para você quando a gente tem as nossas dificuldades, os nossos medos, como ele olha para mim e para você quando a gente tem os nossos anseios, quando a gente tem os nossos situações que muitas vezes nos assombram. Jesus nos entende perfeitamente. Jesus olhava para aquele homem e enxergava uma dor que ninguém mais enxergava. Porque a gente tem limitações na nossa vida. Quantas vezes você já quis ajudar alguém e não pôde? Quantas vezes você teve pessoas próximas de você dizendo: poxa, se eu pudesse eu ajudaria, mas você simplesmente não tinha condições. Quantas vezes você olhou para alguém que você ama muito, que estava sofrendo, e você disse: poxa, se eu pudesse eu tiraria a dor dele e passaria para mim. Porque o amor é isso. O amor nos faz querer dividir tudo, inclusive o sofrimento. Jesus olha para aquele homem com olhos de amor, e eu tenho certeza que aquele homem olha nos olhos de Jesus e enxerga um sentimento que nunca havia enxergado em ninguém, porque diversas pessoas tinham passado por aquele homem. A Bíblia não fala quanto tempo esse homem estava naquele estado, não fala se ele tinha família, não fala se ele sofria há muito tempo por causa disso. Apenas fala que era um leproso. A gente conhece como que era naquela época, né? Qualquer pessoa com qualquer dificuldade física, não é como hoje, que está cheio de programas de inclusão. Você tem espaços físicos adequados para pessoas com deficiência, inclusão de pessoas com deficiência tanto física quanto intelectual. Não, naquela época, se você não tivesse todas as suas capacidades intelectuais e físicas, qualquer doença que te incapacitasse para o trabalho, ou você era de família rica que cuidasse de você, ou tivesse alguém que cuidasse de você, então você ia mendigar. É o que acontecia. E aquele homem, a Bíblia não fala como ele ficou doente, só diz que ele ficou doente. Até porque há situações na nossa vida que importa muito pouco como nós chegamos até ali. O que importa muito mais é a solução, porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente de tudo aquilo que a gente sabe que é errado, se tem alguém que jamais vai nos acusar, é o próprio Deus, porque a Bíblia diz que ele lança para trás de si os nossos pecados no mar do esquecimento. E aquele homem olha para Jesus de uma maneira, enxerga um sentimento que ele jamais havia enxergado. A Bíblia fala aqui que Jesus olha para ele compadecido. Ele estendeu a mão e tocou naquele leproso. Nós sabemos perfeitamente que pela lei judaica, qualquer um que tocasse um leproso, ele ficava impuro, era considerado impuro, e ele tinha que ficar fora do arraial durante um determinado tempo em observação, para ver se ele não tinha sido contagiado por aquela doença, e ele era considerado maldito. Jesus, ele não olha para essas convenções, ele vai lá, ele sabia que o que aquele homem talvez mais ansiasse seria exatamente o toque, o contato. A gente, como eu falei agora há pouco, a gente fica pensando muitas vezes meios de ajudar as pessoas que a gente ama. E às vezes a pessoa tem problema financeiro e a gente não tem dinheiro para ajudar.
A pessoa está doente, a gente não tem o poder da cura. A pessoa está com problemas psíquicos, né? Problemas ali de depressão, e a gente não consegue encontrar ali a essência da pessoa para poder, de certa maneira, tocá-la para que ela melhore. E a gente se esquece de fazer aquilo que está ao nosso alcance. Qualquer um de nós, o máximo que poderia fazer com aquele homem, até aqui tudo bem, olhar com compaixão para aquele homem e tocar nele. Aquele homem talvez estivesse sedento por um toque, por contato. Há quanto tempo que aquelas pessoas não tocavam naquele homem, não se achegavam a ele, não conviviam com ninguém? Os leprosos tinham que ficar fora do arraial, fora da cidade. Os leprosos ficavam à parte, porque... E sem contar também que qualquer doencinha de pele naquela época era considerada lepra. Um vitiligo, uma manchinha que aparecia, era suspeito. A medicina não era avançada como hoje, e não havia o conhecimento científico e médico que existe hoje. Então, muito provavelmente, aquele homem há muito tempo não sentiu o toque de ninguém. Então, são duas coisas interessantes, porque ao mesmo tempo em que a gente toma o exemplo de Jesus, de poder tocar nas pessoas, chegar perto delas, dar carinho, dar atenção, ouvi-las, a gente também, ao mesmo tempo, pode se colocar no lugar daquele homem. E aquele homem teve o toque mais especial de todos, o toque de Jesus na vida dele. O toque de Jesus muda tudo. A primeira coisa que Jesus faz antes da cura é tocar nele. A primeira coisa que Jesus faz na vida do ser humano, antes de mudar a vida dele, é tocar. Tocar no íntimo, tocar no coração, tocar nos sentimentos, tocar no modo de visão que aquela pessoa tem do mundo. Quando nós somos tocados por Jesus, a nossa vida muda, a esperança renasce, a dor vai embora, o medo vai embora e dá lugar para a coragem para lutar, para a esperança. Quando nós sentimos o toque de Jesus, nós nos enchemos de esperança, alguma coisa vai acontecer. Eu tenho certeza que a partir do momento que Jesus toca naquele homem, o simples toque de Jesus já foi um toque de amor, e aquele homem já se sentiu melhor. Mesmo que Jesus de repente saísse andando, ele teria ganho o dia. Porque a gente se priva muito de dar às pessoas aquilo que está ao nosso alcance, porque a gente se preocupa com a solução final. E muitas vezes a solução final é só Deus que tem. Então nós podemos dar um alívio. Através do quê? Através do nosso ombro, da nossa mão, dos nossos ouvidos, da nossa atenção. Há quantos dias você não para conversar com o teu pai, com a tua mãe? Há quantos dias a tua esposa está sedenta por um bom bate-papo e você não senta para conversar com ela, ouvir o que aconteceu com ela durante o dia? Você, esposa, há quantos dias você está tão atarefada com o dia a dia da casa, talvez trabalhando em casa, cuidando dos filhos que estão estudando em casa, e o esposo chega em casa tão cansado e as pessoas não se olham. Eu acho um absurdo quando eu fiquei sabendo da notícia de que na China o índice de divórcio subiu de maneira vertiginosa. As pessoas não conseguem conviver. E o toque, a presença, a convivência é essencial para o ser humano. Deus, quando cria o homem, fala, olha, não é bom que o homem esteja só, o ser humano é sociável. O ser humano precisa um do outro. Não vivemos sós. Estamos negando para as pessoas aquilo que está ao nosso alcance, que é o toque, que é o estar perto, que é o colocar-se à disposição. Embora fisicamente a gente está vivendo uma época em que, por força de cuidado, as pessoas não têm se tocado muito, têm mantido distância. Mas eu falo aqui no toque no sentido de atenção, de olhar no olho, ligar para alguém que seja pelo FaceTime. Quanto tempo você não conversa com o teu pai? Quanto tempo você não conversa com o teu irmão? Quanto tempo vocês não param para conversar um pouco, deixando o celular de lado um pouco e falando da vida, puxando recordações? Entenda uma coisa, a vida é muito imprevisível. Essa pessoa que você está, talvez há tanto tempo evitando, pode ser que amanhã ela não esteja mais entre nós. E aí vai ficar um sentimento de que poderia ter sido diferente. Jesus olha para aquele homem compadecido, estendeu a mão, tocou. Aquele homem já tinha colocado na condicional, né? Porque ele sabia que só se Jesus quisesse que ele ficaria curado. Entenda uma coisa, a nossa fé pode muita coisa, mas a nossa vontade não determina nada, o que determina é a vontade de Deus. Jesus olha para aquele homem e fala, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele olha para ele com um olhar de amor, toca nele como nunca ninguém havia tocado, há muito tempo aquele homem não tinha contato com ninguém, e diz, eu quero, seja limpo. No mesmo instante, como um passe de mágica, uma coisa maravilhosa, a Bíblia diz que no mesmo instante a pele daquele homem começou a ficar boa, ficou perfeita.
Toda a doença sumiu. Aquele homem estava são. E aí é uma coisa, um ponto que eu quero chegar com você nesses minutos finais. A ordem que aquele homem tem, que Jesus dá para aquele homem. Olha, não faz nada com ninguém. Apenas vá até os sacerdotes, se mostre, ofereça sacrifício que a lei indica e seja feliz. Por quê? Porque a lei, os únicos que podiam declarar uma pessoa limpa de qualquer doença era o sacerdote. Então, para que aquele homem pudesse voltar à convivência no meio da cidade, voltar para os parentes, voltar a conviver em sociedade, ele tinha que ir até o sacerdote, e o sacerdote é que ia declarar que ele estava limpo. Isso era a lei de Moisés. Mas Jesus fala para ele, ó, faz isso, mas não conta para ninguém. Difícil, né? Difícil. Um homem que há tanto tempo, leproso, primeiro que as pessoas que olhassem para ele iam ver alguma coisa diferente. Falar, poxa, esse rapaz estava leproso e agora está limpo. É você mesmo? Ia chamar a atenção de qualquer maneira. Em um outro episódio, no livro de Marcos, às vezes, lá um pouquinho mais para frente, Jesus cura um indivíduo que era surdo e gago. Ele cura um rapaz que era gago, que não falava direito, que era surdo, e fala, depois de curar, ele fala, não conta para ninguém. Como é que a gente vai falar para um homem que há muito tempo não fala, para que ele não conte para ninguém que ele está curado da mudez? E aí, eu falo isso porque fica parecendo meio um contrassenso, né? Mas eu quero citar duas razões só aqui, por causa dessa ordem de Jesus. Primeiro, Jesus estava no início do ministério. E ele sabia que não era o momento de chamar a atenção demais para os milagres. Por quê? Os milagres, eles são importantes na vida do cristão e até para a glorificação do nome de Deus, mas eles podem ser explorados de maneira errada. A gente tem muitas denominações aí que exploram os milagres a fundo, né? É milagres. Terça dos milagres, quarta dos milagres, como se os milagres fossem comandados pela minha vontade. E não é assim. A gente não tem como obrigar Deus a seguir um roteiro pré-determinado por nós. Deus cura no momento que Ele quer. Deus se revela no momento que Ele quer. Deus faz milagres no momento em que Ele quer, no momento que eu quero. A minha fé é importante, mas está condicionado à vontade de Deus. Não adianta eu entrar numa lotérica, jogar lá os 6 números da Mega Sena e dizer, ó, Deus vai honrar minha fé. Não é a vontade dele, são métodos estranhos, são coisas alheias à vontade de Deus. Então, a nossa vontade, ela tem que estar muito sincronizada com a vontade de Deus, porque senão, humanamente falando, a gente se decepciona dia após dia. Então, o ministério de Jesus estava no início, então, muito provavelmente, essa era uma das razões pelas quais Jesus falava para que ele não contasse para ninguém. Naquele momento, não era o momento de chamar a atenção para os milagres, de criar expectativa, de ter aquele monte de multidões andando atrás de Jesus apenas para ver milagres. Porque Jesus arrastava multidões. Tinha lá os 12 discípulos, os 12 apóstolos, tinha um monte de discípulos, pessoas que andavam com Jesus o tempo todo, e tinha aquelas multidões que seguiam Jesus de uma cidade para outra, em determinadas regiões, que iam até o Mar da Galileia, à beira do Mar da Galileia, para vê-lo pregar, mas pessoas que estavam ali para ver movimento. Não eram pessoas que tinham sido tocadas pelo Evangelho, eram pessoas que estavam ali para ver movimento, para ver cura, para ver espetáculo. Para ver se Jesus naquele momento ali, olha, multiplica pão e sobra pão para levar para casa, peixe para levar para casa. Não estavam ali pelo poder e por amor e por terem sido tocados pela palavra. Isso é uma coisa interessante porque se a gente não tomar muito cuidado, a gente acaba deturpando aquilo que é a essência do Evangelho. Evangelho não é espetáculo. Igreja não é lugar de espetáculo. Igreja é lugar em que a gente tem que ir para buscar a presença de Deus, buscar uma palavra amiga, independente de quem prega, de quem está lá, um cantor muito famoso, ou a irmãzinha que nem ensaiou, que deixou o tanque cheio de roupa em casa e foi para a igreja para orar e deu o seu melhor para Deus. Evangelho não pode ser espetáculo. E o que Jesus queria evitar é exatamente que as multidões andassem atrás dele por um motivo errado. A gente tem que seguir a Jesus por ser tocado pela palavra, por realmente crer no nosso coração que a palavra dele é a palavra de vida. Até porque a gente não pode fazer barganha com Deus. E um outro motivo é algo que eu quero finalizar com você.
Por que que Jesus disse para ele não contar para ninguém? Porque há coisas que são entre você e Deus. O apóstolo Paulo, certa vez, quando ele escreveu aos Coríntios, ele disse que conheceu um homem que foi levado, não sabe se em corpo ou se em espírito, ao terceiro céu e viu coisas maravilhosas que lhe haviam sido proibidas de serem ditas. Ele não podia falar. Alguns teólogos defendem que foi o próprio Paulo. Sendo Paulo ou não, a realidade é que essa pessoa foi levada até lá, viu coisas maravilhosas, tenho certeza, e não pôde contar. Por quê? Porque há coisas que são para você e o teu Deus. Há segredos, há intimidades que são entre eu e Deus. Há bênçãos que são para mim e para Deus. Para mim com Deus. Há coisas que são para ficar dentro da tua casa. São coisas que têm que ser preservadas ali em família. Há coisas que precisam ser, não mantidas em segredo, mas são coisas íntimas, tuas com Deus. Há bênçãos que estão ali, ó, você sabe, você está feliz e pronto. Eu acho interessante quando Jó escreve já nos momentos em que ele está se questionando a respeito daquela situação que ele estava passando, doente, pobre, tinha perdido os filhos, e a mulher falando várias coisas ali. E ele dizia que ele sentia a falta da época em que o segredo de Deus habitava sobre a tenda dele. Em algumas traduções está a amizade de Deus. Mas de um jeito ou de outro, isso inclui a intimidade. A intimidade que só quem anda com Deus tem. Então por que Jesus falou para aquele leproso não contar nada para ninguém? Porque aquela bênção era para ele. Só Jesus enxergou nos olhos daquele homem a necessidade dele, necessidade de um toque. A primeira coisa que Jesus faz é tocar, olhar para ele com amor. As pessoas olhavam para aquele homem com nojo. Jesus olha para ele com amor, com sentimento, com compaixão. E toca nele. A minha oração nessa noite é para que o Senhor toque nas nossas vidas de uma maneira especial. Para que nós aprendamos que a obra de Deus é santa, não é espetáculo. E para que a gente entenda que há coisas que têm que ficar guardadas entre nós e Deus. Sentimentos mais íntimos do teu coração Deus conhece. As mudanças que Ele fez lá dentro do teu interior, do teu coração, os teus conceitos, as dores que você sentia, no teu íntimo Deus conhece. Isso tem que ser expresso não com palavras, mas com atitudes, através de mudança de vida. Finalizando, Jesus fala para ele, olha, você não conte para ninguém, mas vai lá se mostrar para o sacerdote. Por quê? Porque o fato de sermos abençoados não implica que nós podemos deixar de observar aquilo que é bom testemunho. O fato de nos sentirmos especiais, e todos nós somos, não nos dá direito de andarmos da maneira que a gente bem entende. A gente está sujeito a uma grande nuvem de testemunhas, a gente está sujeito a pessoas que estão olhando o nosso comportamento, e tenha certeza, você cristão, que a tua responsabilidade é muito maior do que do teu vizinho que não é cristão, porque você professa que você é seguidor e imitador de Cristo. Eu professo isso. Quando eu digo isso, eu estou chamando uma grande responsabilidade junto, é claro, com um grande privilégio. Então, a gente precisa andar direito. Eu vou falar aquilo que eu já falei, acho que há 3 meses eu estou falando na maioria das lives. O que vai determinar para onde a gente vai na eternidade é como nós estivermos no nosso último momento. E como a gente não sabe quando vai ser o nosso último momento, a gente tem que andar certo o tempo todo. Assim a gente garante que quando o Senhor nos chamar, e na maioria das vezes numa hora inesperada, nós estejamos em condições de estar com Ele por toda a eternidade. Amém? Olhe comigo. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tem falado conosco e através da história desse leproso, Tu tem mostrado, Senhor, que o Senhor se importa conosco, independente do nosso estado, que o Senhor olha para nós com olhos de compaixão, que o Teu toque é santo e está disponível para todos aqueles que queiram se achegar a Ti, que a Tua vontade é que nós sejamos limpos, que nós sejamos saudáveis, que nós sejamos espirituais na Tua presença, Senhor. Nos ensina cada dia mais a vivermos, Senhor, na Tua palavra. Toma conta de cada um de nós, Senhor.
Cura, Senhor, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, nossa mente, Jesus. E que, como tu falaste com aquele homem, Senhor, que nós possamos, Senhor, cultivar aquilo que é segredo entre nós, Senhor, aquilo que tu tem preparado para cada um. Cada um de nós tem uma vida a ser vivida diante de ti, cada um de nós vai dar conta de si. Que nós aprendamos, Senhor, a cultivar a nossa intimidade contigo, Jesus. Toma conta de nós, Senhor, nos ajuda a andarmos direito, andarmos na tua palavra, Senhor, e termos prazer em te agradar, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo que tu és e por tudo aquilo que tu ainda há de fazer nas nossas vidas. Amém, Jesus. Amém.